Alguém tem que jogar, né? Eu estava lembrando aqui agora. Jogar para o Miquel, jogar para essa turma aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos começando aqui mais uma live da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e nessa oportunidade da Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar a todos para nós fazermos uma oração, para nós darmos início nesse momento, e vamos fazer. Eterno Deus e soberano Pai, perante a Tua presença, Senhor, estamos, meu Deus, através desse meio de comunicação, alcançando lares, famílias, e que o Senhor possa, meu Deus, falar profundamente neste momento. Sim, meu Deus. Através dessa Escola Bíblica Dominical, deste assunto de hoje. Deus é eterno, Deus bendito, continua conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos e ouvintes, você que está sintonizando aí pelo Facebook, nós estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, encerrando hoje o nosso primeiro trimestre de 2020. Esse trimestre em que nós estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e a redenção. Hoje, finalizando a lição de número 13, nós vamos falar sobre a redenção. E nós temos hoje um tema muito importante que vai falar sobre o nascimento em Jesus Cristo. Tendo em vista que durante todo esse trimestre nós já abordamos os assuntos sobre a origem, a criação, a queda do homem, e desde a lição passada nós começamos a estudar sobre a redenção, sobre o homem perfeito, Jesus, o qual nos traz a redenção, e hoje nós vamos abordar este assunto, o novo homem em Jesus Cristo, lição do dia 29 de março de 2020, que temos no nosso texto áureo, encontrado na carta aos Efésios, capítulo de número 4 e o verso de número 13, e que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática: a salvação em Cristo Jesus leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E eu tenho comigo aqui o pastor Franklin Melo, pastor Manuel, e nós vamos discutir, nós vamos discorrer este assunto aqui, fazendo uma abordagem aqui deste tema, e eu quero já convidá-los para que nós possamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, tendo em vista que essa lição ela tem um objetivo geral e tem 3 objetivos. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E os 3 objetivos específicos, o primeiro vai estar discorrendo nos 3 tópicos subsequentes: apresentar o novo nascimento do homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Então, nesse momento, nós vamos passar para a nossa leitura bíblica em classe, encontrada no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o 17. Eu gostaria, se possível, você que está nos acompanhando, vamos fazer essa leitura, como a gente já tem aquele hábito na nossa Escola Bíblica Dominical, fazer uma leitura participativa. Nós vamos fazer aqui, o pastor Manuel vai ler o versículo primeiro, eu vou estar lendo o versículo de número 2, o pastor Franklin de número 3. E assim nós vamos fazer subsequente até nós chegarmos no versículo de número 16. Meus amados irmãos, então vamos começar aqui, João capítulo 3, versículo 1 a 16. O versículo 1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O versículo de número 2 diz assim: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe:
na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem sendo velho, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que não nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora todos juntos, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, queridos amigos que estão conectados assistindo essa live, a partir de agora nós iremos passar para o comentário da nossa lição de número 13. E essa lição ela tem um ponto central, que é a salvação em Cristo gera um novo homem. E nós vamos aqui abordar os 3 pontos principais do novo nascimento, a justificação do homem e também a santificação do novo homem. Nós vamos fazer essa abordagem. E eu quero já contar com a participação do pastor Manuel, que ele vai estar fazendo aqui essa introdução e já trazendo aqui para a gente possa fazer esses comentários. Meus amados, aqui na introdução, começa assim: é possível alcançar a perfeição nesta vida? Uma pergunta: é possível alcançar a perfeição nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida a todos aqueles que professam o nome de Deus. Nós vemos aqui no texto áureo, o versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, e diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A gente constantemente tem estudado, tem falado sobre essa questão perfeição. E nós entendemos que a gente completamente concorda quando nós dizemos que só existe um homem perfeito, Jesus. Mas isso não dá direito para dizer que o versículo está errado, quando fala da estatura de varão perfeito. Então, para entender esse versículo, a gente precisa, primeiro, olhar para a palavra perfeito no seu âmbito geral. Se nós olharmos no português, a palavra perfeito significa aquele que não há defeitos. Então, olhando para o português, é impossível a qualquer um de nós sermos perfeitos, no sentido de não existir defeito, de não existir falha.
Agora, se olharmos para o latim, perfeito significa completo. Aí já começamos a entender que a palavra perfeição é possível. Perfeito no latim significa completo. E no grego, a língua em que foi escrito a carta aos Efésios, que é o melhor lugar para a gente se basear, para encontrar essa resposta, perfeito significa plenamente desenvolvido, ou seja, amadurecido. Olhando para esses três conceitos, primeiro, o homem não pode ser perfeito no sentido de não ter defeitos. A gente tem defeito na hora de falar, na hora de julgar os outros, que cada um deve julgar a si mesmo, na hora de observar o que os outros fazem, de ver o defeito dos outros, e isso termina sendo um defeito nosso também. Então, nesse sentido de não existir defeito, é impossível ao homem ser perfeito. Mas no sentido aqui do latim, que quer dizer completo, é necessário a todos nós sermos completos. Completo no amor, completo nas virtudes, completo nas atitudes, completo no cuidado, completo nos negócios, completo no ensinamento da palavra. Então, esse completo está dizendo o seguinte, que nós precisamos olhar para nós mesmos e aperfeiçoar a nossa vida. Quando olhamos para o grego, plenamente desenvolvido, aí já traz outra palavra que é muito linda para a gente ver. Perfeito quer dizer amadurecido, que não é menino, que sabe o que quer, que sabe o que está fazendo. E se a gente olhar aqui no contexto que traz essa interpretação, que traz esse versículo, Efésios capítulo 4, versículo 13, nós podemos olhar a partir do versículo 11 de Efésios capítulo 4, quando diz assim: e ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, olha aí, perfeição, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que é um processo. Aqui a perfeição é um processo. Deus querendo a nossa perfeição, então ele pega e ele seleciona de acordo com a sua capacidade, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Deus é tão sábio que, para que o homem seja completo, amadurecido e perfeito, no sentido aqui do latim e do grego, Deus colocou pessoas com as suas características para o amadurecimento do povo de Deus. Então, essa introdução, ela nos leva a ver a perfeição no sentido de ter uma postura. E quando dizemos que o ser humano não pode ser perfeito, não estamos justificando a falha e nem o fracasso de ninguém. Estamos mostrando as limitações e que a palavra de Deus vem para nos corrigir e nos amadurecer. Pastor Manuel, e partindo desse ponto de vista do senhor, nós vamos ver aqui logo, pastor Franklin, começando um debate entre Jesus e Nicodemos, alguém que tinha conhecimento da palavra, tinha conhecimento da lei, mas que não conhecia verdadeiramente Jesus na sua essência. Verdade. E eu gostaria, pastor Franco, que o senhor pudesse, já entrando aqui nesse ponto 1, discorrer um pouco sobre esse tema, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, que a gente vai partir já para o primeiro ponto nosso, que é o nascimento do novo homem. A paz do Senhor, pastor Robson, a paz do Senhor, pastor Manuel Nunes, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, nossos alunos da escola dominical, nossos coordenadores, professores também.
O que nós vemos aqui, bem evidente, pastor Robson, nessa alusão de Cristo, o que é que a gente pode entender? Jesus sempre ele falou de coisas espirituais, coisas profundas, né? Coisas profundas, e eu creio que é interessante essa visão que Jesus ele expõe, porque o que é que nós entendemos, como o pastor Manuel colocou agora há pouco, sobre a perfeição, né? Jesus, o homem foi criado de forma perfeita, né? O homem foi criado de forma perfeita. Nós entendemos o propósito de Deus. E Jesus, quando ele veio aqui, a Bíblia fala até o lado humano do próprio Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio expor como homem essa perfeição, né? E passando para Nicodemos isso, ele mostra, né, que mesmo o homem caído, ele pode voltar à perfeição. Ele pode voltar a uma ação de perfeição, não pelas suas próprias obras ou pelo seu próprio mérito, mas pelo próprio Deus. Nesse tópico, pastor Robson, pastor Manel, demais que estão nos ouvindo em toda essa live que a gente está fazendo, sentindo falta de cada um da presença, né? Nós entendemos que nesse tópico já está falando sobre a regeneração, que é um dos processos da salvação, né? Que é a justificação, daqui a pouco vamos falar também, a regeneração e a santificação, que ficou por último aqui. Mas a regeneração se trata desse primeiro tópico, que é o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? A não ser o próprio Deus, através do Espírito Santo, gerar isso no coração do ser humano. E o homem, através do reconhecimento de Cristo, né, através do reconhecimento dos seus pecados e aceitando a Cristo como Salvador, ele abre o caminho. É como aquele versículo, aquele texto que Jesus fala assim, sobre a pessoa que é limpa quando ela está possessa de demônios. A pessoa ela é limpa quando o demônio sai, e o Espírito de Deus ele entra e vai à casa, né? Através do sangue de Jesus, o homem ele é limpo, a casa está sendo varrida, o Espírito Santo vai purificando, e ele vai conseguindo fazer no homem o processo do novo nascimento, que Nicodemos não entendeu, né? Como o pastor Robson colocou. A gente vê tanto essa questão desse novo nascimento em Nicodemos, como a gente vai ver também na vida do apóstolo Paulo, que é alguém que tinha o conhecimento da lei, porém não reconhecia Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, diferente, Nicodemos teve um diálogo com Jesus. Paulo já foi mais teve um encontro com ele, já o confrontando, já o mostrando para ele e o questionando, por que me persegues? E nós vemos que a partir dali, Paulo tem também um novo nascimento com Cristo. A gente percebe essa transformação. Um homem que tinha conhecimento da lei, porém, ele não tinha o conhecimento da essência de Cristo. Reconhecer Cristo como aquele que ele é o Filho de Deus para restaurar a humanidade, que Jesus estava aqui neste momento para ele restaurar a humanidade que estava decaída, que o homem por si próprio não tinha capacidade nenhuma de chegar à presença de Deus. E a gente pode ressaltar, pastor Robson, o próprio capítulo 1, versículo 12 e 13, mostra uma obra, essa obra da regeneração, feita em Paulo, feita do apóstolo Paulo, o pastor Robson acabou de citar, feita também. Nicodemos não podemos dizer que ele não teve um encontro, um confronto, né? Ele foi confrontado também. Paulo ele teve aquela visão que o chocou, porque nós entendemos a necessidade, com cada um, na verdade é assim, com você, comigo, com o pastor Robson, com o pastor Manel, creio que o pastor Manel pode entender o que eu vou falar agora também, pastor Robson, todos. Com cada um Deus trata de uma maneira. Com o apóstolo Paulo, alguém que estava todo amarrado com as suas tradições, Deus, o próprio Senhor Jesus, teve que se revelar para ele começar a abrir os olhos para a visão espiritual. Nicodemos, ele já foi com a visão mais submissa para Cristo. Mesmo assim, ele foi confrontado. Quando ele, no versículo aqui 12, Jesus fala, olha, do capítulo 3, né? Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está abrindo um caminho que a própria regeneração é algo produzido no homem, e com cada um Deus trata de uma forma. Com Nicodemos, foi preciso ele ter esse confronto diante de Cristo, entendendo como é o processo do novo nascimento. E cabe ressaltar aqui,
sobre essa questão, porque tem pessoas que dizem que esse novo nascimento aqui, pastor Manuel, pastor Robson, é a questão da reencarnação, né? Alguns entram por a doutrina da reencarnação e não tem nada a ver com reencarnação. É um processo gerado de Deus, né? De Deus no homem, para uma nova vida, mas não uma nova vida, uma vida que viria no futuro. Agora, você pode mudar agora, eu posso mudar agora, e é através da obra regeneradora do Espírito Santo. Hein, pastor Franklin? E nós vemos aqui que no ponto 1 do nosso primeiro tópico, pastor Manuel, que o comentarista ele coloca aqui algo importante para nós discutirmos nesta manhã. Nascido não do sangue e nem da carne. Aí, e também aqui no parágrafo 2, nascido de Deus e nascido de água e nascido do Espírito. Nós vamos discorrer agora sobre este ponto aqui, porque quando João começa o seu evangelho, ele retrata muito bem isso aqui, não é verdade? E quando a gente vê lá no verso 1 e o capítulo de número 12 do evangelho de João, que ele diz assim: mas todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aos quais creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olhando para essa colocação, a gente pode ver que Nicodemos, ele entrou com uma questão natural, querendo questionar, pode voltar ao processo, para o ventre e tornar a nascer? O que isso nos leva a entender que o próprio Jesus colocou é que a sabedoria, é só abrindo e fechando um parêntese, é que a sabedoria humana diante de Deus, sem a revelação divina e sem a sabedoria divina, ela não é nada. Uma pergunta sem nenhum sentido para um homem tão completo, tão capacitado fazer. Algo que não tem cabimento essa pergunta. Então, olhando aqui, quando fala do novo nascimento, se a gente olhar lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo está dizendo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É um processo que faz com que o homem passe a ser uma nova criatura. É permitir que, mesmo estando aqui com a nossa mesma estrutura física, mas sermos templo do Espírito Santo de Deus. Permitir que Deus entre na nossa vida, porque o nascido não do sangue, não da carne, não é um novo nascimento literal, é um novo nascimento espiritual, que faz com que eu, mesmo tendo toda a minha estrutura para o pecado, aí volta a palavra perfeita, eu seja completo em Deus, completo nos propósitos divinos, para mostrar que sou nova criatura. Então aqui, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerada do sangue nem da carne, mas de Deus. É comum você ver, pastor Franklin, pastor Robson, você vê alguém que outrora vivia à margem da sociedade, jogado na sarjeta, no pecado, e teve um encontro com Jesus. E aquela pessoa, ela muda radicalmente. Ela muda radicalmente. E daí a pouco a gente começa a ver que não parece ser aquele homem, e de fato não é. É uma nova criatura em Cristo Jesus, porque para Deus mudar, Ele não precisa ir lá e mexer na estrutura lá não. Ele usa a gente do jeito que Ele muda quando eu quero, e Ele transforma a nova criatura. E a gente começa a olhar e dizer assim, aquela irmã, olha aquela irmã, quando eu olho para ela, eu vejo Deus na vida dela, aquele obreiro traz uma palavra de paz quando ele fala, sabe o que é isso? Nova criatura que somos. Pastor Manuel, então, entre tantas verdades, nós podemos dizer que são extraídas desse texto pelo menos duas. Uma, que o novo nascimento é gerado por Deus e é pessoal. Verdade. O homem ele precisa entender isso, não é, pastor Robson? Ele se torna pessoal porque é uma decisão própria.
o homem tinha aqui o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele tinha conhecimento da lei. Porém, quando o senhor falou, pastor, a sua colocação muito boa, que ele achava que ele tinha que retornar ao ventre da sua mãe para tornar a nascer. Não é verdade? Jesus falou, não, é mudança de hábito, mudança de atitude. Ele quis quase assim dizer para Jesus que aquela colocação dele era impossível. Sim. Não tem sentido. Ele quis dizer para Jesus que não tinha sentido. Mas, na verdade, ele aqui não tinha um espírito para entender. Mas num ponto, pastor Manuel e demais ouvintes e telespectadores, né? Nós podemos entender que Nicodemos estava certo num ponto. É impossível, carnalmente, Verdade. o homem voltar ao ventre. Mas o que Jesus estava falando é uma verdade espiritual. Né? Agora há pouco o senhor falou. Literalmente, espiritualmente, é uma verdade. Né? Agora, carnalmente, é impossível. Né? Então, na visão carnal, você não consegue nascer novamente. Mas espiritualmente, ou seja, quando você permite a entrada do Espírito Santo, quando você permite ou aceita o plano salvífico de Deus, aceita retornar para Deus através do único que vive o caminho, que é Cristo, você consegue sim, né, ter uma nova vida aqui. Verdade. E vai chegar à perfeição. Né? Você vai entender o que é o novo nascimento. Porque quantas vezes, o pastor Manuel acabou de citar, quantas pessoas são transformadas e você vê notoriamente a transformação. Né? Você mesmo, nós mesmos, quantas vezes a gente olha para trás e diz assim, quem eu era, quem eu sou hoje. E o que é mais importante, o nosso textuário, a gente vai voltar lá para o textuário. A partir do momento que a pessoa tem esse novo nascimento, ele vai buscar a estatura de varão perfeito, mesmo sendo falho, negligente, pecador, não é verdade? Mas ele vai buscar. E a gente vai ver se o tópico da santificação é maravilhoso. É verdade. E aqui, dentro desse contexto aqui, no tópico, no primeiro aqui, no 2, o nascimento do novo homem, aqui no 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica aceitação, como foi colocado ali pelo pastor Franklin, do plano da salvação que o Pai Celestial elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, glória veja só, Deus, ele é um Deus perfeito. Deus, ele não trabalha com improviso. Não trabalha com organizado. improviso. Por mais que nós estamos aqui meio organizados para fazer essa live, mas não deixa de ser um improviso. A gente estudou, a gente marcou, mas a gente não sabe como vai ficar. Agora Deus sabe. Deus, ele tem o planejamento de Deus. Perfeito. Ele é perfeito. Perfeito. Então, cabe a nós nos aproximar desse plano e deixar que Deus molde a nossa vida. Cabe a nós. Deixa eu só embasar isso que você está falando, o comentarista colocou que é Apocalipse 13:8, eu vou ler para facilitar a compreensão. Muito bom. Apocalipse 13, capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde o plano da criação, o Cordeiro, Jesus, projeto perfeito de Deus, o Cordeiro, ele tinha que morrer para trazer vida novamente. Verdade. E o tópico 3, né, pastor Robson, ele fala sobre a questão do batismo nas águas. O batismo nas águas em si é uma salvação? Mas é a demonstração, né? Isso. Nós já vimos aqui que o homem, ele para que ele seja um novo homem, nós já vimos que ele não precisa nascer de novo. O homem já, desde a criação de Deus, Deus já fez o homem, ele com a sua natureza. E nós vemos que a questão do nascido de Deus, já vemos que o plano de Deus foi perfeito. Agora nós vamos passar aqui para o nascimento. Quando o apóstolo João, quando Jesus disse lá para Nicodemos que era necessário não nascer da carne e do sangue, mas nascer da água e do Espírito. Nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto aqui,
o pastor Frank, o senhor começou a falar sobre a questão do batismo em águas, quando Nicodemo diz que nascer da água e do Espírito, ele está trazendo uma alusão em relação ao batismo de águas que a igreja prega, a salvação, e a pessoa tem que ser batizada para que ele possa demonstrar a transformação de Deus na sua vida. Nós entendemos assim, pastor Robson, o novo nascimento, ele é representado através do batismo nas águas, mas nós acabamos de dizer, ele é uma representação. O batizando em si, quando ele chegar no momento do batismo, é isso, pastor Manuel, ele já tem que estar nascido de novo. É verdade. Ele só vai sepultar, que é o ato do batismo, a velha natureza e nascer vivo para Deus. Quando o homem, por isso que é por imersão, né? Ele sai das águas, é como se ele tivesse nascido novamente. Então, esse nascimento nas águas aqui, o nascido das águas, ou nascido da água e do Espírito, quer dizer, ele é uma representação de purificação, né? De purificação, porque a água está ligada à purificação, né? Então, a palavra de Deus representa a água, o próprio Espírito Santo também é uma dos símbolos. A água é um dos símbolos do Espírito Santo, como tantos outros símbolos, né, para o entendimento humano, porque toda a simbologia, e cabe ressaltar isso, quando Cristo, inclusive ele cita isso no texto, no contexto em si, ele falou a água, e alguns símbolos que o homem possa compreender, todo um aparato que Cristo usa, toda parábola, todo entendimento que Cristo usa, numa linguagem humana, para que o homem possa compreender as coisas através de coisas terrestres, as coisas celestiais. Então, o novo nascimento através da água, ele tem essa representação, né, de uma nova vida, da purificação pela palavra, a purificação pelo Espírito e uma confirmação no batismo, porque também é uma ordem de Cristo. Né? O batismo é uma ordem de Cristo. Isso. Marcos, o próprio texto fala, Marcos 16, né? Outra coisa que Tito, capítulo de número 3 e o verso de número 5, diz assim, em relação à salvação: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, essa lavagem está falando do batismo. É a obra do Espírito Santo. Aí, no final do ponto sobre o nascimento, ele diz assim, dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando-se que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é o texto que nós acabamos de ler. Dessa experiência, ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Passando, pastor Manuel, para o nascimento do Espírito. Aqui, só fechando aqui, que já foi colocado, a questão colocada aqui pelo pastor Franklin, é muito bem explicada sobre a questão do batismo. Quando, voltando lá, necessário vos é nascer de novo, o batismo vem simbolizando uma morte e o nascer de novo. Mas se isso não foi realizado no momento que aceitou Jesus, e por que representa lá no batismo? Porque o batismo é uma manifestação pública de fé. Eu posso fazer a minha decisão em um lugar onde quase ninguém sabe, não, eu a partir de hoje eu quero servir a Jesus, alguém ora por mim, não necessariamente aqui no templo, na rua, no trabalho, no interior, na cidade. E o batismo é uma manifestação pública. Aí aqui, nascido do Espírito. A regeneração é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele que opera o novo nascimento. É o Espírito que vivifica. Aí volto a Gálatas 2:20, que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todo cristão, ele deve ter este versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas impregnado na sua vida. Não viva você, coloque Deus para viver na sua vida. Então, o novo nascimento, ele faz com que eu tenha, vou colocar uma palavra bem forte, eu tenha nojo do mundo.
Quando eu falo do mundo aqui, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando das coisas abomináveis que estão no mundo. Então, esse nascido do Espírito, eu passo a ser uma nova criatura. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, mudança de atitude, comportamento de vida para ser nascido do Espírito. Nós estamos tratando hoje essa lição, estava até analisando teologicamente, nós estamos tratando aqui sobre a doutrina da salvação. Que nós já falamos sobre a regeneração, nesse ponto número 1. Agora, a gente vai tratar um pouco sobre a justificação, e até porque nosso horário também já está bem ampliado. E nós vamos encerrar falando sobre a santificação. Maravilha. Certo? Sobre a santificação. E aqui nós vamos agora passar para o tópico 2, sobre a justificação do homem. A justificação do homem. O novo homem, ele nasce através de fé em Cristo, num contexto de injustiça e pecado. E aí nós agora vamos passar por esse tópico, falar um pouco sobre a justificação, queria falar sobre a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o homem justo. Pastor Manuel, eu queria que você desse início, o pastor Frank vai comentar, e depois a gente já passa para a santificação, para a gente finalizar na santificação. Tá. Primeiro aqui, finalizando na introdução aqui, Sim. fala que a justificação do novo homem é pela fé. Sim. Tá? Pela fé em Cristo Jesus. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justifica diante de Deus. Então veja só, não são os meus atos, as minhas atitudes, nem mesmo as boas obras que eu faço, e eu devo fazê-las, mas não são essas coisas que me justificam diante de Deus. A justificação é pela fé. E essa justificação, eu só posso alcançá-la quando eu aceito Jesus. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Pastor Manuel, como o pastor Robson citou, e para mim comentar, olha esse texto glorioso, maravilhoso. Romanos, que é o capítulo da justificação pela fé, né? Maravilhosa. Capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Nós somos justificados por Deus. Remota até aquela tradição, explicação sobre o tribunal, né? O réu mesmo sendo culpado, o juiz simplesmente, pela maneira como ele se porta, o juiz diz assim, você está justo. O juiz justifica, mesmo sem os méritos do próprio réu, que é o caso do ser humano. Mas o que o ser humano pode fazer para justificar-se, né? Qual o ponto que o ser humano deve entender, ou até o que o ser humano deve fazer para que ele possa ser justo diante de Deus, para que ele possa ficar sem culpa diante de Deus? É somente através do sangue de Cristo, que é o que o nosso Deus, ele olha para nós, ele não vê o Franklin, ele não vê o pastor Franklin, ele não vê o pastor Manuel, não vê a humanidade, ele vê o sacrifício do Filho dele, de Cristo, e a aceitação do ser humano, a confissão dos pecados, o ato de buscar, como o pastor Manuel acabou de colocar, a conversão, o simples ato de fé justifica o homem diante de Deus. Que é claro que não vamos entrar no outro ponto nesse exato momento, que não exime, não tira a responsabilidade do homem, né, porque isso confunde muito. Tem muita gente que pensa porque o homem é justificado e simplesmente por isso. Não, mas existe um outro processo, né, que é o que nós vamos tratar no próximo tópico. Só para nós já passarmos para o próximo tópico, capítulo 2 e o verso de número 8 e 9 de Efésios, para alcançar a justificação, a salvação.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. O pastor Manuel acabou de falar. Justificação, ela é pela fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. É Deus que dá para nós essa salvação. Não vem das obras para que ninguém possa se gloriar. Até porque, no Antigo Testamento, nós vamos ver lá em Isaías capítulo 64, verso número 6, uma palavra bem forte, falando que as obras, elas são consideradas trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Trapo de imundícia. É uma palavra forte, confronta, ela confronta o homem. E há quem defenda este ponto de vista, de fazer boas obras para que seja justificado. Sendo que, ao contrário, nós fomos salvos para fazer as boas obras. Que o ato da justificação, eu creio que o pastor Manuel vai concordar comigo, rapidamente, só a gente fechando esse assunto, o ato da justificação é só o ato de ser recebido por Deus. Isso. Não é? Que não exime o homem do processo da santificação. E fechando aqui, essa colocação muito bem válida, o ato da justificação, às vezes não é entendido pela humanidade no sentido de jurídico. Porque o homem fez, ele tem que, para ser justo, ele tem que pagar por tudo isso, claro, humanamente falando, mas espiritualmente falando, um ato de arrependimento sincero é motivo para justificar diante de Deus. Certo, vamos aqui passar para o tópico de número 3, nós vamos falar sobre a santificação do novo homem. Nós vamos fechar aqui nesse tópico a nossa escola bíblica dominical online hoje. E finalizando também esse nosso trimestre, que foi de grande importância para nós, o pastor Cláudio Honor foi muito usado por Deus ao trazer esse tema, a CPAD também, estudamos um pouco de antropologia humana, estudamos um pouco sobre a doutrina da salvação e diversos outros assuntos que traz grande experiência para nós cristãos. Você que talvez está acessando aí hoje pelas redes sociais, está vendo pela primeira vez, ontem eu até recebi algumas mensagens, como é que funciona? Você acessa lá, você vai ver. Eu quero te convidar também, assim como voltar à normalidade, todos os domingos pela manhã, a partir de 8 horas da manhã, todos os nossos templos aqui na cidade de Rondon, nós estamos abertos para a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é isso, nós temos uma revista semanal, ela tem o assunto para todos os dias da semana, para você fazer o culto diário juntamente com sua família, o culto doméstico, e você estudar diariamente para nós chegarmos aqui no domingo e discorrermos esse assunto com a participação de todos os nossos alunos, amigos, e você é nosso convidado, tá? Para participar conosco. Vamos aqui para a finalização da santificação do novo homem, pastor Franco. Gostaria que o senhor comentasse um pouco, depois o pastor Manuel, para a gente já chegando, finalizando. Já entramos nesse tópico, encerrando, igual o pastor Robson falou, entendendo que a santificação é a vontade de Deus. Né? A santificação é um processo. Ninguém consegue dizer assim, por mais que o primeiro tópico já disse, a santificação também ela é um ato de posicionamento. No momento que você aceita Jesus, você é santo. Alguém diz, mas crente é santo. É santo porque ele está buscando a separação. Santidade significa separação. Separação de quê? Do pecado. O que é o pecado? Aquilo que afasta o homem de Deus. Há uma coisa que afasta o homem de Deus, que é o pecado. Então, quando você se separa desse ato, você está se tornando igual Deus no quesito de santidade. Você está abominando o pecado, está se santificando. Então, é um ato posicional. Como o pastor Franco bem colocou, que a santificação é um processo. Então, a cada dia eu tenho que melhorar. Tem pessoas que ele aceita Jesus e no outro dia ele já está de gravata, ele já está com a Bíblia na mão, ele já quer pregar, ele já é totalmente mudado. Tem outros que ele aceita e ele vai progressivamente. Ele vai melhorando, vai vendo a atitude e vai melhorando. É como o leite, tem o integral e tem o instantâneo. O instantâneo, está pronto. O outro demora mais, mas todos são leite. No final vai se alimentar do mesmo jeito. Então, quando alguém aceita Jesus, ele vai passar por um processo.
Mesmo aquele que de forma instantânea, ele melhorou, mas ele tem que continuar melhorando. E aqui a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Somos seus imitadores. Nós não podemos imitar, são os artistas lá do mundo. Não podemos imitar aquele cantor, não podemos imitar aquela pessoa lá que faz sucesso, não. Mas Deus, Jesus, as atitudes de Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vamos imitar Paulo? Vamos, mas vamos imitar também aqueles pastores comprometidos, homens de oração, homem de jejum, homem que leva uma vida de santidade, vamos imitá-los. Pastor Manuel, Pastor Robson, só para a gente fechar esse entendimento, um aconselhamento que nós fazemos aos nossos convertidos sempre, e para você, e para mim, e para todos. Os alcoólicos anônimos, eles têm, e toda entidade que trabalha com vício, ele tem um conselho que ele dá para os seus associados, né? As pessoas que lutam contra o vício. Eles falam assim, por hoje não, né? Eles querem dizer que todo dia a pessoa que tem que estar pronta para vencer aquele desejo carnal. A salvação é da mesma forma. Todo dia você tem que dizer, por hoje não. Você vai crescendo no processo. Tem gente que está, igual o pastor Manuel falou, com 30 anos lutando com os vícios, com os desejos pecaminosos. E todo dia nós temos que estar vigilantes, lutando para nos santificar contra o pecado e ficar santos diante de Deus. E o que é mais importante em relação à santificação, que ela é o estágio final da doutrina da salvação, a santificação, ela é algo que nós, por mais que nós estejamos já muito tempo já na igreja, ou servindo a Cristo, a gente deve, na verdade, continuar nesse processo de santificação, até, como diz o texto aqui, até a estatura de varão perfeito. Tem mais um estágio que é o da glorificação. Isso. Quem passar por esses estágios vai ser glorificado, vai ser transformado, né? E para a glória de Deus. Meus queridos, nós estamos finalizando a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero ler um artigo aqui do pastor Claudionor de Andrade, apenas o final da conclusão do livro de apoio da Escola Bíblica Dominical. Eu achei muito interessante essa conclusão, porque ela é um convite. Ele é um convite. E eu quero ler com você, querido amigo que está nesse momento nos assistindo, para que você possa fazer uma reflexão daquilo que você está vivendo, daquilo que você tem feito até hoje. Até mesmo você cristão, talvez você está servindo a Deus de uma forma assim que precisa melhorar. A santificação é para isso, é para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, mesmo sendo imperfeito. Diz assim, como vimos no decorrer deste livro aqui, o ser humano, ainda que destituído da glória de Deus, pode ser resgatado, salvo e transformado numa nova criatura. Enfim, o novo homem só é possível por intermédio do Evangelho de Cristo. Revolução alguma, quer de esquerda, quer de direita, será capaz de levar-nos a viver uma nova realidade espiritual. A mensagem da cruz, sim, é o que vimos testemunhando em nossas igrejas e congregações. Portanto, queridos amigos, não perca mais tempo. Aceite a Jesus agora mesmo, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cristo é a única esperança. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Glória a Deus. Eu achei muito importante a gente finalizar esse trimestre com essa conclusão do pastor Claudionor. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Queremos convidar a todos para logo mais à noite, a partir das 19 horas, nesse mesmo endereço de Facebook. Nós estaremos aqui novamente com uma live. O pastor Franklin vai estar aqui. O pastor Ivaldávio, né, estará hoje à noite, isso bem ressaltado pelo pastor Robson. Nosso pastor presidente estará à noite
Hoje, 7h30 da noite, não é isso, Giovanni? 7h30 da noite, pastor Robson. 7h30. E amanhã também, 7h30 da noite, a nossa live, né, na Assembleia Geral. E será uma bênção para a glória de Deus. Eu sei que quero agradecer, pastor Robson, ao pastor Robson como coordenador da nossa EBD geral aqui em Rondônia, Pará. Também agradecer ao pastor Manuel Nunes, né, por nós estarmos aqui nessa primeira live da Escola Dominical. E eu sei que rapidamente quero dizer para você que Deus já está trabalhando, né, nesse processo e muita coisa Deus vai mostrar e eu sei que Ele já está mostrando, né, e tudo para a glória de Deus. As coisas já estão se resolvendo. Eu sei que rapidamente estaremos juntos, unidos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de adoração. Eu quero anunciar aqui, porque nós finalizamos hoje o primeiro trimestre. O segundo trimestre é lição que é escrita pelo pastor Douglas Batista, grande homem de Deus, vai estar tratando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito da promessa. No próximo domingo, se nós não já tiver voltado à normalidade dos nossos cultos, nós estaremos aqui novamente com a live, com o nosso primeiro assunto da Escola Bíblica Dominical. Tá? Eu quero somente, nesse momento, agradecer a todos. Pastor Manuel, nosso consultor da Escola Bíblica Dominical, pastor Franco faz parte da coordenação. E nós vamos orar nesse momento, finalizando a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar o pastor Manuel para fazer essa oração. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento estamos na Tua presença, somos gratos a Ti por este momento tão oportuno, Senhor, que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Senhor querido, nós queríamos estar de outra maneira com a igreja reunida, mas estamos aqui, papai, pedindo ao Senhor que interfira, Senhor, pela nossa nação, pelo mundo. Deus amado, eu te peço pela nossa cidade, sim, Jesus, pela igreja, Senhor, os teus escolhidos, Deus, guarda cada um. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor está despertando em muitos, sim, o desejo de buscar ao Senhor. Sim, meu Deus. Enquanto tudo estava normal, muitos estavam esquecendo, sim, mas agora que em muitos momentos Deus, não se encontra um lugar para cultuar, Deus, muitos estão procurando. Jesus. Deus amado e santo, nós te agradecemos porque o Senhor sempre é Deus e tem o domínio de todas as coisas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.